Paciência, estamos em beta. Se você não sabe o que é beta, não deveria nem estar assistindo esse vlog. Oi galera, tudo bem? Aqui é o Marcos Botelho. Você deve me conhecer de outros vlogs, do vlog Luitero com os 3 personagens, ou do Colagem, ou até de peças que a gente coloca do Terra dos Palhaços. E nos últimos tempos, principalmente o Luitero tem dado muito trabalho para produzir. Por exemplo, eu tenho que ter uma boa ideia, depois eu tenho que escrever o roteiro, aí tem que ter tempo no estúdio, que é um estúdio improvisado que a gente tem, mas a gente tem, e aí tem que iluminar, tem que captar, que é o Renato que faz isso, aí eu vou produzir os personagens, as piadas e o texto para cada personagem, depois a gente tem a edição e a pós-edição, que também tem que ser feito com o Renato. Isso tem demorado muito tempo e o intervalo tem sido muito grande, porque é difícil conciliar os tempos da gente quando vai produzir. Não se preocupe, sempre vai ter o Luitero, a gente já marcou data para gravar o Luitero, o Colagem também. Só que esse vlog a gente está em beta, formação beta, para fazer testes. Esse vlog eu quero estar em contato, não sei, a cada 10 dias tem um vlog assim, onde a gente vai discutir assuntos contemporâneos, onde vocês podem colocar perguntas e eu vou respondê-las do que eu achar que eu consigo responder, o que vai acrescentar em alguma coisa. Vou entrevistar alguns amigos via Skype, vou conversar com líderes e pastores de jovens e adolescentes, experiências que eu estou tendo, e assim a gente vai fazendo esse vlog. Bom, se der certo para mim ou para vocês, a gente vai vendo, e essa é uma versão beta. Então, se você gostar, você vai apertar curtir, a gente fala isso depois, tá bom? Bom, o primeiro assunto que eu queria falar, que eu escolhi, é um assunto um pouco polêmico sobre o Marco Feliciano. Mas não vou falar sobre a Comissão de Direitos Humanos, não vou falar sobre homofobia, não vou falar sobre tiro em John Lennon, não por enquanto. Eu quero falar sobre esta tuitada que ele deu há um bom tempo atrás. Africanos descendem de ancestral amaldiçoado por Noé. Isto é fato. O motivo da maldição é a polêmica. Não sejam irresponsáveis twitters. Twitteiros seria o correto. Essa ideia não veio de Marcos Feliciano. Ele está citando uma corrente teológica muito fraca, por sinal, e racista, que justifica, principalmente sulista norte-americano, que justificava a sua escravidão através da Bíblia, queria justificar a escravidão, e era confrontado com a Bíblia o tempo todo, principalmente com a figura de Jesus, mas que encontrou em um versículo, em uma historinha de Gênesis, toda a justificativa para tentar escravizar os negros. A historiadora Elizabeth Silva coloca em um de seus livros sobre um sacerdote espanhol chamado Juan Bautista, que ele fala já sobre a alma negra, sobre que sofre o preconceito por ser descendente de Cã. Isso em 1869 já estava falando isso, e muito antes eles já vinham querendo justificar toda a escravidão. Bom, isso não é privilégio do norte-americano, sempre aconteceu isso. Na Igreja Católica, ou a nossa igreja, porque a gente não tinha rompido ainda, teve as cruzadas, foram dezenas não, mas foram 7, 8 ou 9, eu não lembro agora, de cruzadas que fizeram em nome de Deus e ainda justificavam isso como estamos indo para a África, estamos indo para a Terra Santa, as pessoas que estão lá são descendentes de Cã. Tudo isso vem de um texto de Gênesis 9, de 20 a 27, onde Noé enche a cara, ele era um dos caras que cultivavam vinho e ele enche a cara, ele faz a burrada aí, e o filho dele, o Cã, o Canaã, vai e zomba, ri, vê ele peladão, zoa com ele. Os outros irmãos vão de costa, encobre o pai, a vergonha que o pai estava passando. Tem todo, não vem ao caso, mas tem toda uma cultura judaica de você da nudez e de tudo isso. Alguns falam que ele estuprou a mãe, outros falam, eu não sei qual foi o pecado dele, assim, a gente não entende tanto isso, até porque na infância a gente vê o nosso pai pelado e não pega nada pra gente, mas naquela cultura o pecado foi grave feito. E quando o pai volta em si e sabe o que o filho fez, o Cã, e ele amaldiçoou o Cã, e a tradução, as palavras falam, vou amaldiçoar você e suas gerações. E aí os caras decidiram falar que Cã
tinha pele negra, tentaram justificar isso etimologicamente, e aí justifica, e aí vai por o que se quiser. O que é o ponto é que sempre tentaram usar a Bíblia para justificar os seus pecados. E é exatamente ao contrário a proposta da Bíblia, e a proposta de Jesus é: use a lei do Senhor para você enxergar os seus pecados e não para justificar os seus pecados. Quando o homem quer fazer mal, ele usa qualquer coisa, até mesmo a Bíblia, para fazer isso. Foi assim que começou essa teologia, esse pensamento de tentar justificar a escravidão, de tentar justificar a guerra, de tentar justificar a opressão, dizendo: tal fulano já foi amaldiçoado por Deus, tal fulano fez alguma coisa errada, então está justificado. Nunca uma opressão, nunca uma discriminação, nunca um racismo, nunca nada disso, uma guerra vai ser justificada porque por pecado ou porque Deus ficou bravo. Principalmente quando a gente vai para Jesus. Você pode até falar: Marcos, as guerras estão no Antigo Testamento. Estão, até porque é o relato de um povo tentando conquistar terras e tudo mais. Ele é oprimido, aliás, ele é muito mais conquistado do que conquista os outros. Ele começa de um povo que é oprimido no Egito, o povo hebreu. Mas a gente precisa ter um negócio chamado óculos de Jesus, que é quando você bota o óculos de Jesus e você tem que reler a Bíblia, desde Gênesis a Apocalipse, pelo óculos de Jesus, com uma simples pergunta: é isso que Jesus interpretaria? É isso que Jesus faria? Esse é o óculos, ou o óculos da graça, ou o óculos do Evangelho. Chama esse óculos do jeito que você quiser. Eu só sei que os teólogos racistas, desde épocas primórdias até hoje em dia, não podem usar uma maldição que nem foi feita para Cã como uma maldição que vai justificar até hoje. Até porque em Jesus a bênção foi dada de gerações e gerações para os seus familiares. Aliás, Gálatas 3,8, olha aqui eu colando. Ora, tendo escrito previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. Por que a gente não usa uma bênção que foi dada a Abraão para todas as gerações para justificar fazer o bem para todo mundo? Não, a gente tem que fazer uma burrada. Seu Feliciano tem fontes ruins. Ele está lendo teólogos equivocados, pessoas que não deveriam nem ter sido lidas. Ele está citando uma teologia racista. Quando ele fala é fato, ele deveria... Que fato do quê? Que fato que tem maldição? Aonde está isso? Tem muita gente falando o contrário. Então, fato mesmo não tem nenhum. Uma teologia nem sempre é bíblica, mesmo citando versículos. Isso é bom a gente ter maturidade para entender. Uma casa é feita com muitos tijolos. Muitos tijolos não fazem uma casa. Uma teologia é feita com muitos versículos. Muitos versículos não fazem uma teologia, muito mais uma teologia boa. Então a gente tem que prestar atenção nisso. Para resumir o que eu falei, nada melhor do que He-Man falar um pouquinho com a gente sobre a lição do episódio de hoje. No episódio de hoje aprendemos com o esqueleto que não devemos ficar lendo qualquer bobeira ou qualquer teologia, muito menos citá-la no Twitter, porque o Twitter é como um raio que pode voltar contra você e te derrubar se você é uma pessoa pública. Por isso, pessoal, vamos ler coisas boas, teólogos bons, e vamos sempre viver fora da caixa, ou então corra para a Eterna. É isso aí, pessoal, a gente se vê na próxima dica do He-Man. É isso aí, gente, estamos chegando ao final desse vlog. Não esqueça de curtir, se você curtir, compartilhar esse vídeo no YouTube, assim você vai estar divulgando mais o canal, vai ser nesse canal que eu vou publicar esse tipo de vlog e outros. Coloque os assuntos que vocês querem que eu converse com vocês, as perguntas a gente vai fazer, quem vocês querem que eu entrevista, que eu conheça, né? Para a gente bater um papo e assim a gente se vê daqui a alguns dias, ok? Quando o assunto pipocar de novo e eu puder ajudar, ou não. Falou, pessoal!